seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Pedro Carrer e hoje nós vamos dar sequência às nossas aulazinhas, nossos bate-papos sobre o Yoga Sutra. No vídeo anterior nós começamos, foi o nosso primeiro vídeo, nós começamos a falar um pouquinho sobre o Yoga Sutra. E hoje vamos dar sequência trazendo mais alguns elementos dessa obra clássica do Yoga. Só relembrando que a ideia não é explorar 100% o Yoga Sutra, até porque isso seria extremamente profundo, teria que ser um estudo muito mais complexo, demandando muito mais tempo. Então a ideia é que o iniciante entenda o Yoga Sutra, entenda melhor o Yoga, possa conhecer melhor a prática que está fazendo e com isso dar um salto evolutivo nas suas práticas. Portanto, a gente aborda mais os conceitos, as ideias do Yoga Sutra que vão contribuir diretamente para a prática. Não que os outros contextos, os outros textos não sejam interessantes ou importantes. É que no momento nós vamos focar mais aquilo que quem está iniciando pode entender. Aliás, está iniciando, é para iniciante, mas você vai ver que às vezes a gente aprofunda em alguns pontos que é bem interessante. Bom, em primeiro lugar, só lembrando, o que a gente falou no vídeo passado foi a definição do yoga. Então a gente falou um pouquinho sobre o yoga ser um conjunto de práticas, técnicas que tem a proposta de supressão da instabilidade da consciência, a quietude da mente. Essa foi a ideia na aula passada e a gente trouxe também alguns elementos como a definição e também a ideia de que essa definição ela abarca qualquer tipo de yoga, esteja você praticando Raja Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, que é o yoga que nós estamos falando principalmente agora. Essa definição é para todos os tipos de yoga. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. O yoga é o conjunto de técnicas que leva ao estado de autoconhecimento. Tá? Então eu trouxe algumas anotações aqui para a gente ir lembrando os tópicos mais importantes que a gente falou. Uma coisa que é interessante, que é colocado lá a ideia do Samadhi, o Samadhi é aquele estado em que você se identifica com a sua própria personalidade, com a sua própria identidade, não personalidade, mas com a sua própria identidade. O Samadhi é o estado em que você consegue ter o autoconhecimento, no sentido de conhecer o Self, a Mônada, o Purusha dentro do Yoga. E até que isso ocorra, a nossa consciência ela está conectada com as instabilidades do mundo. Esse ponto é interessante, que daí a gente traz muita coisa. Aquela ideia que Patanjali traz, da vivência do conhecimento, voltado a todo tipo de conhecimento, ele traz lá alguns tipos de conhecimento, o equivocado, baseado no sono, sendo responsáveis por essa inquietude. Na verdade, até retomando, o que Patanjali falava, e alguns autores, como por exemplo Mircea Eliade, ele traz um pouco isso, que ele fala assim, que tudo é sofrimento. Para a visão do yoga, a própria vida é sofrimento. Interessante isso, Não é no sentido do sofrimento como algo pessimista, algo ruim, não é isso. O que diz é o seguinte, tudo a experiência psíquica que a gente tem, ela acaba gerando sofrimento. Sejam aquelas experiências mais prazerosas, porque ao final delas sentimos a falta, a ausência, a saudade, sejam aquelas mais difíceis, que obviamente nos faz sofrer. Então a ideia de Patanjali é assim, todas essas experiências, elas resultam da ignorância do ser em relação à sua própria identidade. Assim, as experiências externas, as vivências externas, elas afetam a você, a nós, e com isso gera sofrimento. Sejam elas experiências positivas ou negativas, sempre acaba gerando essas instabilidades, esse sofrimento, No entanto, a ideia do yoga, a ideia de Patanjali é muito interessante, porque embora tenha essa visão que a princípio pareça pessimista, na verdade Patanjali diz, olha, mas a própria experiência humana, ela é fundamental para haver a libertação. É a experiência humana que nos proporciona condições de criarmos a libertação, ou estado de Samadhi, o estado de autoconhecimento. Sem esses sofrimentos, sem essas experiências, não conseguiríamos. É um duplo enrosco, Ao mesmo tempo em que a nossa vida ela é carregada de experiências
que nos geram sofrimentos, experiências que nos marcam, são essas experiências, são esses sofrimentos que nos permitem também a evolução. Isso fica um ponto importante já para nós, né? Aprendermos com aquilo que vivenciamos nesse momento, por exemplo, de pandemia, no momento de dor, experienciar isso e aprender com isso, né? Não deixar que isso passe simplesmente como uma dor, mas sim como uma dor que te leva a uma experiência, que te leva ou que te possibilita conhecer-se melhor. Como você responde a cada um desses elementos? Bom, e aí Patanjali diz o seguinte, eu estou quase que revisando ainda, tá? Nós vamos chegar num ponto importante, é importante essa revisão. Patanjali diz que toda essa instabilidade ela pode ser controlada de duas formas. O Vairagya, que é o desprendimento, olha como é interessante, né? O desprendimento das próprias experiências psíquicas, né? Você se desconectar no sentido de que você se olha todas essas experiências com um olhar mais macro, mais amplo, e não totalmente identificado, amarrado naquilo. É mais ou menos como se Patanjali com o Vairagya nos propusesse sermos consciência testemunha, né? Você já viu que quando tem um acontecimento, uma briga entre duas pessoas, quem olha de fora às vezes percebe quanta ignorância, quanta inconsciência está rolando naquele momento? Não que a pessoa seja ignorante ou inconsciente, mas naquele momento ela está tão identificada com aquele momento de dor, aquele momento de raiva, tão identificada com o sentimento, ou com o emocional, ou com o mental, que ela se torna inconsciente, né? Se torna irracional. E você de fora, contemplando a situação, você olha aquilo e diz, nossa, mas quanta irracionalidade naquele momento, né? Ou você também já deve ter ouvido ou dito para alguém, fulano, não tome essa decisão de cabeça quente, né? Você está emocionado. Ou você já tomou decisões de cabeça quente que depois se arrependeu, ou você já percebeu o quanto é importante você ter clareza antes de tomar uma decisão, né? Não tomar decisão no calor do momento. Então Patanjali nos propõe como uma das ideias da supressão, dessa inquietude, desse sofrimento, o Vairagya, esse desprendimento, né? Esse olhar como uma consciência testemunha da vida, das coisas, dos acontecimentos, das nossas experiências psíquicas. E a segunda forma que ele coloca é o abhyasa, é a prática diligente, constante, né? E é importante que um complemente o outro. O abhyasa, a prática diligente e constante, é o treino, né, diário que vai te dar condições de gerar esse olhar de testemunha, de se despreender melhor daquilo que você vivencia. Bom, e aí dando sequência, o que Patanjali diz, vamos lá agora nele, né? Ele diz o seguinte, que essa experiência, né, do Vairagya e do Abhyasa, do desprendimento e da prática constante, nos leva, ele diz, isto proporciona a mais elevada consciência do homem, né, o Purusha, no qual cessam-se os gunas. Interessante, né? O que são os gunas? Então, a prática diligente e a autoentrega leva à expansão da consciência. Leva à expansão da consciência que te proporciona uma consciência mais ampla, do Purusha, do Self, né? Como a psicologia chama. E ele diz o seguinte, no qual cessam-se os gunas. O que ele está dizendo com isso? Gunas são os atributos nossos, são os nossos atributos de vida. Aqui é importante ter um estudozinho prévio, que eu vou tentar trazer bem de forma sintética, mas que vai ajudar, que pode ser suficiente. Para o yoga e para o samkhya, a experiência de vida ela começa com o Purusha, que é o self, né, a mônada, é o indivíduo, o espírito, ou Atman, como diz no Vedanta. Esse self, ele se une, esse Purusha se une ao chamado Prakriti, que é a energia dinâmica, que é a natureza. É como se fosse o momento em que o Purusha, o espírito, conecta-se com a natureza, a parte de construto físico, energético, e a partir dali, então, ele existe dentro do meio físico, dentro desse momento, dessa vida, né? Então, Purusha é o princípio fundamental, que é para o Samkhya, esse Purusha, ele é imutável.
ele não tem atributos, ele não tem características, ele não tem mobilidade, ele é passivo, ele é simplesmente imóvel. E ele precisa então se conectar com Prakriti, a natureza. Esta sim, a partir da Prakriti, você tem a energia dinâmica, a energia transformadora. E por isso, embora haja esse sofrimento por conta dessa ilusão gerada dentro da Prakriti, da natureza, da matéria, da vida, embora haja essa ilusão e esse sofrimento, é importante que haja, para que haja a libertação, porque Purusha por si só ele é passivo, ele é imutável. Para o Samkhya, para o Vedanta, esse Purusha chamado de Atman, ele tem algumas características, né, de consciência, de luminosidade. Para o Samkhya não, o Self, para o Samkhya, o si mesmo, ele é imutável. E a ideia do yoga é conhecer esse. Mas como conhecer algo que já existe, que já é você? Purusha, a ideia da prática é você suprimir as variações, as modificações dessa Prakriti e aí tomar consciência da unidade individual do ser, do Purusha. Quando isso acontece, os gunas, que são os atributos da Prakriti, cessam. Então, essa ligação com a Prakriti, vou tentar refrisar e agora conectando para a gente entender esse sutra. Então, o Purusha é a unidade individual do ser, se conecta com a Prakriti para que haja a existência, para que haja a vida, e a partir da Prakriti começam-se a criar os gunas, os atributos dessa natureza. Esses atributos, até para que você entenda o que eu estou falando com atributos, esses atributos vão gerar, por exemplo, o Ahamkara, que é o ego. A partir do ego, que é a personificação, a partir do ego surgem várias outras coisas. Vão surgir, então, a nossa vida, a nossa existência como um todo, agora particular. Então, a partir do momento em que gera a identificação de Purusha, gera-se a supressão desses gunas. E os gunas, apenas para que você entenda melhor, os gunas são três. São três características, ou são três atributos dessa matéria. Perceba, a matéria vão ter três atributos. E a partir dela vai se desdobrando, formando a Ahamkara, que é o ego, a nossa unidade individual, a partir daí as nossas emoções, as nossas funções fisiológicas e toda a existência humana. Os atributos da Prakriti começam-se com Tamas, então é aquela Prakriti, aquela natureza inerte, quieta, mole, passiva. Tá? Alguns vão associar isso com aquela energia psíquica obscura, inerte, dormente. Tá? Essa confusão mental é a ideia de Tamas, é o primeiro guna, Tamas, a inércia, a indolência, a confusão mental, a obscuridade da mente, a preguiça demasiada. Quando a gente está num estado de muita preguiça, diz que estamos em Tamas. O Tamas, esse princípio da Prakriti, da matéria, da nossa existência, está muito forte. O segundo, Rajas. O Rajas é o princípio da dinâmica, né? Do movimento, da dispersão. Então, quando estamos extremamente em Rajas, estamos num momento de confusão, não é confusão mental, mas de intelectualização exacerbada das coisas. A mente não para, quieta, pula de galho em galho, você tenta ler alguma coisa e não consegue, aquilo não entra na sua cabeça, você não se concentra. É o princípio de Rajas, aquela coisa inquieta. Percebe como são dois extremos, né? Tamas, Rajas. E o terceiro princípio da natureza, da nossa natureza, é Sattva. É o princípio da estabilidade. É quando há o equilíbrio entre Tamas e Rajas, há a estabilidade. É o princípio, em termos de consciência, da lucidez, do conhecimento, tá? E quando o Patanjali diz, então, que o que acontece, só completando, o que acontece é que, durante a nossa existência, a gente flutua nesses três princípios o tempo todo. Você vai encontrar pessoas que têm demasiadamente a tendência de um princípio. Por exemplo, aquela pessoa que é extremamente inquieta, instável, não se concentra, não para, ela é muito Rajas. Aquela pessoa que é mais para a depressão, mais para o lado da preguiça, da falta de vontade, é uma pessoa que tem Tamas como maior característica.
e a pessoa que é mais equilibrada. No entanto, todos nós flutuamos nesses 3 estados o tempo todo. No mesmo dia, no mesmo momento, em alguns minutos de diferença, você pode flutuar de um para o outro de forma bastante intensa. Já Purusha, já Sattva é o princípio da estabilidade, né? Que também você pode vivenciá-lo. O que Patanjali diz, então, é que no momento em que no momento em que há o conhecimento de Purusha, no momento em que há a libertação deste Purusha, ou a desvinculação excessiva dessa Prakriti, esses gunas se cessam. Essas flutuações dos gunas cessam. Né? Não é que deixa de existir a Prakriti, existe. O que deixa de existir é a flutuação excessiva. Tanto que, mais uma vez citando Mircea Eliade, ele traz a ideia de que, cadê? Onde é que foi que eu anotei? A cessação dos gunas, ele não tem George Feuerstein, desculpa. Tá? George Feuerstein que diz assim, isso proporciona elevada consciência do homem, no qual perde-se a sede pelos gunas. Olha como é interessante isso. Não é que os gunas não existam, é que aquela sede, aquele desejo da instabilidade, do movimento, ou aquele desejo de dormir, de ficar quieto, instável, se cessa. Há um equilíbrio entre isso. Muito bem. Poxa, muita coisa, né? Mas vamos lá. Aqui, depois desse sutra, ele vai falar sobre os tipos de samadhi. E aí eu acho que já não é tão interessante a gente abordar com muita profundidade, porque precisaria de explicar muito sobre os níveis de consciência e tal, que talvez a gente possa deixar para outro momento. Mas basicamente ele fala do Sapranyata Samadhi e do Asapranhata Samadhi. Depois lá na frente ele vai especificar mais sobre o Sabidya Samadhi, Nirbidya Samadhi. Na verdade, Samadhi é o estado em que você toma consciência do Purusha, tá? E aí vão ter algumas formas, algumas características nesse estado, talvez intensidades, ou caminhos para se chegar lá. Eu vou pular isso por enquanto, vamos lá na frente, onde ele coloca, lá no Sutra, no Sutra 1.20 e... Não, no Sutra 1.30. No 1.30. Então, nós falamos do 16 ao 30. Nesse pulo, além da ideia dos tipos de Samadhi, tem só um detalhezinho que ele coloca lá, que é o seguinte, ele fala sobre Ishvara. Ishvara é um outro princípio do Samkhya, que a gente teria que explorar um pouquinho para explicar. Mas em síntese, o que Ishvara significa é um Purusha especial, é como se fosse assim, o Purusha dos Purushas. E aqui, só para que você entenda o que é isso, né? Parecendo uma maluquice, é mais ou menos assim. Cada indivíduo é um Purusha. Eu sou um Purusha. Uma unidade individual do ser. Eu tenho a minha essência, né? Essa unidade individual. Você tem a sua. Mas é como se houvesse uma unidade individual macro que abarca todas as outras. Então ele fala um pouquinho sobre Ishvara, né? Essa consciência universal. Esse é um termo bacana para entender o Ishvara, consciência universal. E ele diz assim, a ideia de que todos os Purushas estão em essência conectados. E aí tem algumas explicações legais, assim, de novo, Mircea Eliade e também George Feuerstein comentam alguma coisa mais... e também é o André Van Liesbeth. André Van Liesbeth traz uma ideia legal. Ele coloca mais ou menos como se fosse o seguinte, cada Purusha, cada unidade individual do ser é uma garrafinha tampada dentro do mar. Essa garrafinha vive a casquinha dela, né? Como se a nossa consciência fosse a casca da garrafa. E nunca consegue olhar para dentro. Essa casca não olha para dentro, não vê a água do mar, não vê o que está lá dentro da garrafa, que é a nossa essência. É o Purusha. E de fato, quando você tira a tampinha e consegue acessar o que está dentro dessa garrafa, você tem acesso ao Purusha, a unidade individual. Mas quando você o faz, você também vai descobrir que essa unidade individual, ela também é o próprio mar. Ou seja, conecta e abarca todas as outras garrafinhas, todos os outros Purushas. É muito conceitual, né? Por isso que eu não queria aprofundar muito. Mas é para entender. E ele coloca assim, que esse Purusha universal, esse Ishvara, ele é conectado através do mantra Om. Esse ponto é interessante, né? A repetição e a meditação do mantra Om, que é o som do universo,
leva a este estado. Dito isso, vamos lá para o Sutra capítulo 1 ainda, no Sutra 30. E ele coloca no Sutra 30 quais são os obstáculos para você alcançar esse estado de consciência, de expandida, de hiperlucidez. E aqui eu queria uma atenção especial. Eu acho que os estados de consciência, esses obstáculos que ele coloca são fantásticos, são fundamentais para a nossa prática. Vamos lá? Os 9 obstáculos que nós vamos falar, eu vou utilizar como base o livro do Antônio Renato Henriques, esse aqui, Yoga e Consciência, esse, Yoga e Consciência. Ele coloca o seguinte: são 9 obstáculos que nos impedem ou que nos dificultam o alcance do estado do autoconhecimento. Acompanhe, observe como esses estados são fantásticos. O primeiro que ele coloca, o primeiro obstáculo para nós é a doença. Interessante, né? A doença, colocada como um obstáculo para o yoga. Você já reparou quando estamos mais doentes, qualquer tipo de doença, quando ela está manifesta, né? Não potencial. Quando manifesta, essa doença ela nos consome energia, nos consome vitalidade. É natural, né? Nosso corpo precisa se recuperar para que possamos então ter energia suficiente para evoluirmos como ser humano. E é interessante isso, porque a própria prática do yoga vão ter várias técnicas que é para combater, vamos colocar assim, esse obstáculo, a doença. As técnicas respiratórias, as técnicas de descontração, as técnicas corporais, têm como objetivo também combater essas doenças, gerar no praticante mais saúde, mais disposição, mais vitalidade para a execução da prática e, obviamente, da consecução do seu objetivo de autoconhecimento. Então, o primeiro obstáculo, saúde. Ou melhor, não a saúde, a doença. O segundo obstáculo que é colocado é a apatia. A pessoa apática é aquela que não tem força de vontade, a que não tem energia, que carece de vitalidade. Interessante porque a doença ela leva a um estado de apatia. Mas aqui ele não está referindo à pessoa que está doente e daí apática. Ele está referindo à pessoa que é apática por natureza. Talvez uma coisa interessante é perceber essa apatia como aquela pessoa que é extremamente apegada ao princípio de tamas, da inércia. Aquela pessoa que é mais preguiçosa, mais apática, que não tem disposição, que não tem vontade. Tá? Esse é um grande obstáculo. E é interessante que você observe isso. Em primeiro lugar, tentativa de preservar a sua saúde, né? Evitar doenças. E isso aqui é muito amplo, vai desde a alimentação até as técnicas de yoga e tudo mais. Mas o segundo, a apatia, né? Tente gerar em você mais força de vontade para o que quer que você vá fazer. Não só para o yoga. Sempre pense isso, assim, evite a apatia, a indolência, aquela coisa da preguiça mesmo. Tá? Terceiro obstáculo que Patanjali coloca é a dúvida. Dúvida é uma das coisas que mais nos paralisa. Quando estamos em dúvida, seja ela qual for, em qualquer área da vida, ela gera paralisação. Quando você está em dúvida se você namora, se você continua um casamento ou não, se você namora ou não namora, você vai simplesmente levando. Quando você está em dúvida se você muda de profissão ou não, você vai simplesmente levando. Quando você está em dúvida se você compra uma coisa ou não, você vai simplesmente levando a situação. Em tudo na nossa vida é assim. Quando você está em dúvida se você vai passar no vestibular ou se você vai conseguir fazer um concurso que deseja, você não estuda com o afinco necessário. Então a dúvida, ela nos paralisa, ela nos impede de nos dedicarmos àquilo realmente com intensidade, sabe? Então é importantíssimo. E aí eu vou trazer a palavra do Antônio Renato Henriques. Ele diz assim: a dúvida nos deixa oscilando entre os extremos, né? Os pensamentos flutuam e a vontade indecisa vacila. Quando ele fala flutuando entre os extremos, é mais ou menos assim. Quando você está na dúvida, vai ter um dia que você acha que acredita, e aí você faz práticas intensas, profundas, por horas, e aí no outro dia você já não está mais assim, aí você não faz a prática. Então a dúvida gera essa flutuação entre os extremos. Tal é um estado em que as flutuações da mente aumentam e se torna difícil
a estabilização, o Nirodha. O pior do ceticismo em relação ao yoga é que ele paralisa. Quem duvida não age, não vai à prática. É interessante isso, né? Então foi o que eu comentei, a ideia da dúvida como uma das grandes paralisadoras. Essa dúvida, agora eu vou pegar um outro gancho aqui, essa dúvida também está em dúvida em qual caminho seguir, né? Eu faço yoga, eu faço budismo, eu faço esse tipo de yoga, eu faço aquele outro tipo de yoga. Essa própria dúvida te impede muitas vezes de se dedicar, de focar. E entenda o seguinte, não existe um caminho melhor do que o outro, existe o caminho que é mais adequado para você. Se você ficar pulando de galho em galho, você vai ver que você não vai chegar a lugar nenhum em área nenhuma, né? Não adianta você hoje estudar para fazer medicina, amanhã querer estudar para fazer engenharia e no outro dia estudar para fazer história, no outro dia resolver que você quer fazer o direito. Essa dúvida, né, vai te levando a pular de galho em galho. A mesma coisa dentro do yoga, de professor em professor, de linhagem com linhagem, e nunca leva a lugar nenhum. Todas as linhagens elas têm pontos bons, pontos negativos. O importante é você se identificar com o professor e com aquilo que ele está te ensinando. Havendo essa identificação, siga o caminho, sem dúvidas, tá? O quarto, aliás, é a negligência. Ele coloca a negligência da seguinte maneira: a negligência implica indiferença, falta de motivação, insensibilidade, condições seguras de uma ação que não consumará seu intento. O negligente jamais será perfeccionista e paciencioso, jamais colocará com perseverança seus esforços na busca da evolução. A negligência tem várias formas de negligência. Eu diria a negligência como uma etapa da prática do yoga, a negligência a negligência com você falar assim, nossa, eu não sou bom em asana, então não vou fazer asana. Ah não, eu tenho dificuldade em pranayama, eu não faço pranayama direito. Então a negligência com as etapas, com cada uma das partes da prática, mas também a negligência ela se traduz muito na falta de dedicação com afinco àquilo que faz. O negligente, como ele coloca aqui, é aquele que vai fazer uma prática de pranayama, aí faz um pouquinho, tá bom, agora vamos pro próximo. A negligência, ela até de certa maneira, é uma inquietude, né, também. Ou a falta de capacidade de gerar a perfeição. Aqui eu trago uma experiência legal, assim, dentro da cultura japonesa como um todo, uma coisa muito legal de você prestar atenção. Quem tem a oportunidade de ler, conhecer um pouquinho da cultura japonesa, ou já teve a oportunidade de ir ao Japão, é uma coisa muito legal, assim, como cada detalhe daquilo que vai ser feito é feito com muita perícia, com muito cuidado, com muito esmero, sabe? Que é exatamente o oposto da negligência. Nenhuma etapa, nenhum ponto, nada é negligenciado, sabe? Então, quando for praticar, procure fazer com perfeição cada detalhe. A perfeição não é a perfeição do outro, é a sua perfeição. E quando eu digo perfeição, eu não estou dizendo que você tem que fazer o asana perfeito, não é isso. É que você faça aquele asana com total dedicação, com consciência naquilo, sem negligenciar nada, sabe? Se entregue ao fazer a prática, busque o seu melhor. O seu melhor não é o melhor do outro, o seu perfeito não é o perfeito do outro. E o seu perfeito hoje não é o seu perfeito amanhã. Amanhã você vai conseguir melhor do que hoje. E o de hoje não é igual ao de ontem. Então, não deixe de negligenciar nada, tá? Na vida, na prática do yoga, né, nos estudos, no trabalho. Perceba, a pessoa quando ela tende a ser muito negligente com o trabalho, ela acaba deixando de lado muitas coisas que dariam um resultado muito melhor. O quinto obstáculo é a preguiça. A preguiça, ele coloca o seguinte: cansaço crônico, fraqueza, falta de ânimo. Esse é um tipo de preguiça, mais no sentido físico. E há aquela preguiça de cunho psicológico, própria de uma inércia mental que cedeu à inatividade. A preguiça está um pouco conectada com a apatia, né? Mas a apatia é a própria falta de vontade. Eu acho que a apatia ela é mais profunda. Eu acho que a apatia é aquela coisa que é mais de sua característica.
de sua assim, né, da característica da pessoa, não sua que está me assistindo agora, da característica do indivíduo mesmo, né, aquele indivíduo mais apático. E a preguiça é aquele estado de oscilação, hora tá bom, hora tá com preguiça excessiva, hora, e aí se entrega à preguiça, né, a preguiça ela é mais, acho que ela é mais essa coisa do momento, né. E coloca assim também: meditar diariamente, praticar posturas corporais ou exercícios respiratórios é algo que exige esforço inicial para que se vença a inércia. Somos o grande obstáculo, ou melhor, todos os obstáculos enumerados por Patanjali estão arraigados de tal modo em nosso ser que já fazem parte de nós mesmos. Então a preguiça, acho que deu para entender talvez, né? A apatia é algo mais intrínseco do ser. O indivíduo que é mais apático, tende a ser mais apático, isso vai ser um grande desafio para ele fazer qualquer coisa, né? Aquela pessoa que é mais dinâmica, às vezes já faz um esporte, faz uma atividade, quando ela começa, até ela consegue praticar mais. No entanto, o que acontece é a preguiça, agora, uma coisa de momento, mas que te gera a incapacidade de perseverar, de manter a constância, de se dedicar com vontade. A própria preguiça gera negligência. Então, a preguiça é um estado momentâneo. E é interessante isso também. Leve para a vida diária esse obstáculo, a preguiça, em tudo que você vai fazer. No seu esporte, na sua profissão, no seu relacionamento. É a preguiça de se esmerar naquilo que você precisa fazer. É a preguiça de levantar de manhã para fazer a sua prática, ou para fazer o seu esporte, ou para estudar antes de fazer alguma coisa. Não deixe isso acontecer. Vença essa preguiça, sabe? Supere-se. Se você colocar esses 9 obstáculos ali como obstáculos da sua vida como um todo, você vai observar que eles contemplam, cara, quase tudo que é aquilo que nos impede de progredir, de evoluir em qualquer área da vida. O sexto que ele coloca o sexto que ele coloca, ele vai ter várias traduções. O Antônio Renato Henriques fala que é a não cessação. Já outro autor vai dizer que é apego excessivo ao prazer, ou seja, a não cessação do vínculo com o prazer, tá? A tradução é essa. E aí, Vyasa é um outro autor, comentando o Yoga Sutra, ele fala assim, que a não cessação pode ser definida como um desejo da mente de entrar em contato com os objetos dos sentidos, quer dizer, está apegado aos sentidos, está apegado ao prazer, né? Não cessou esse apego ao prazer. Por isso, alguns vão traduzir como apego excessivo ao prazer. Quer dizer, a mente continua apegada ao prazer. E o que isso é interessante, né? Essa não cessação, esse apego excessivo ao prazer, vai nos levar a vários elementos que a gente pode ir extraindo disso. Se você está apegado excessivamente ao prazer, você vai evitar aquilo que te gera incômodo. Aquilo que te gera incômodo, aquilo que te tira do lugar, né? Porque você está apegado ao prazer, está apegado ao que é prazeroso. Se não é prazeroso, não quero. Então isso te impede de evoluir. Porque para evoluir, muitas vezes a gente precisa se submeter a situações de desconforto. Como, por exemplo, se você tem dificuldade de acordar cedo, mas o momento que você definiu que você vai praticar é de manhã, aquilo vai te gerar um desconforto. Você pode se entregar na preguiça, ou você pode... E aí também estaria relacionado ao próprio prazer em dormir. Então, esse não cessar é a incapacidade da mente, ou do indivíduo, de se desligar dos objetos, dos sentidos sensoriais. Não. Aqui tem muita coisa por trás desse apego excessivo ao prazer, dessa não cessação do vínculo. Eu vejo muito a prática, né, de gente praticando ali, aí quer colocar o celular, mas aí tem que ir lá prestar atenção depois se o celular está gravando direitinho, se está o que é gravação. Quer dizer, está efetivamente apegado, está efetivamente praticando, ou ainda não cessou a ligação com o mundo exterior, com o celular que está ali gravando a sua prática. E aí, Antônio Renato Henriques coloca assim, a não cessação, né, a não cessação equivale à permanência do ego, que se alimenta das flutuações mentais, das dispersões. A fixação da atenção em um só ponto elimina esse fluxo, acaba com o fluir temporal da mente e dissolve o ego e sua história. Então, a não cessação é a incapacidade de cessar o ego. Esse é um outro ponto dessa não cessação. Perceba se o que está te impedindo de evoluir não é somente o ego.
Hoje, conversando com algumas pessoas, a gente falava um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, como às vezes o nosso ego nos impede de pedir uma ajuda para alguma pessoa, né? A gente está ali sofrendo, a gente precisa da ajuda, mas... E inclusive, às vezes a pessoa te pergunta, olha, tá tudo bem, você precisa de uma ajuda? Não, 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 tá tudo bem. Essa incapacidade, né? Porque é ego apenas. Dentro da prática do yoga, o ego está em vários elementos. E eu diria que talvez essa não cessação, esse apego ao ego, um dos elementos, é um dos mais difíceis de a gente superar. É o ego do professor que o impede de aprender mais com outros professores. É o ego do professor que muitas vezes do praticante, que muitas vezes faz ele durante a prática estar mais apegado a olhar o colega do lado do que realmente em praticar. Então, a não cessação desse apego ao prazer, desse apego com o ego, é um dos obstáculos muito, muito difícil. Profissionalmente, também isso acontece. Né? No relacionamento, também acontece. Muitas vezes nossa dificuldade em relacionar com outras pessoas é que para nos relacionarmos com outras pessoas, a gente precisa aprender a ceder. E ceder significa abrir mão, muitas vezes, dos nossos desejos. A incapacidade, a não cessação da conexão com os desejos. O sétimo obstáculo que ele coloca é a percepção errônea. E aí a percepção errônea é também chamada de noção errada, é uma outra forma de traduzir, né? Ele diz o seguinte: a percepção errônea equivale a tomar por um sonho por realidade. Aqui a percepção errônea é o seguinte: é a imaginação. Lembra da imaginação como uma das formas de instabilidade da mente? A imaginação ou conhecimento equivocado, né? A percepção errônea é um grande obstáculo pelo seguinte: quando você olha, por exemplo, uma corda e imagina essa corda como uma serpente, é errado. É imaginário. Mas você sofre. Mas você tem o mesmo medo, gera o mesmo pânico, dependendo do grau que você se relaciona com a cobra, né? Como você se comporta com a corda. Então, ou melhor, com a corda, com a cobra, com a serpente. Então, por mais que o conhecimento imaginário é só uma imaginação, ele muitas vezes é tido por real para nós, né? E aqui traz muita coisa. Uma das coisas que também, trazendo isso para a nossa vida diária, eu gosto sempre de fazer isso, né? Trazer para a nossa vida, você já percebeu quanto cada palavra que é dita, cada momento, cada coisa que é colocada na nossa vida, ela precisa de ter o contexto correto. Quando você tira do contexto, qualquer coisa que seja, aquilo perde valor. Perde valor porque perde o sentido. Numa brincadeira com um colega, você fala, mas você é um palhaço, hein? E aquilo ser uma coisa bacana, uma coisa tranquila, né? Da brincadeira, do contexto ali, aquilo era fantástico. Mas se uma pessoa for comentar isso com outra pessoa, pode virar e falar assim, olha, você viu? O Pedro estava chamando o cara de palhaço. Ou seja, você retirou do contexto, aquilo pode se transformar em algo negativo, algo ruim. E esse é o conhecimento baseado na imaginação. Você só está imaginando a cena. Mas você não viu o contexto. E a televisão é mestre em fazer isso, né? Em todos os sentidos. Corta trechos das falas, e quando corta aquele trecho, aquela frase pode ter um sentido totalmente diferente do que ela tinha dentro do contexto dela. Então, é importante isso, assim, a gente não tomar por verdadeiro um conhecimento sem a gente entender aquilo de uma forma mais ampla, tá? Nos tempos em que estamos vivendo, talvez esse seja um dos grandes desafios que a gente tem, né? Hoje, na sociedade do espetáculo, ou como a gente pode colocar no momento das fake news, né, o que mais tem é isso, né? Faz um pequeno recorte e apresenta aquilo como sendo verdadeiro. E a fake news, muitas vezes, ela não é fake no sentido de ter sido inventada. Ela é fake no sentido de ter sido desvirtuada de seu sentido original, simplesmente. Então, como praticantes de yoga, a gente tem que ter essa noção desse conhecimento imaginário, desse conhecimento equivocado, como um grande obstáculo para a nossa evolução. Porque isso nos impede de preservar a serenidade também.
né? A gente vai tomar pressupostos equivocados, tomar por verdadeiros, formar conclusões, conhecimentos baseados em pressupostos equivocados. O oitavo obstáculo que é colocado é o fracasso em alguma etapa. Isso aqui também eu acho bem interessante. No yoga, vou trazer de novo, o livro, tá? A leitura. No yoga existem 8 etapas, ou angas, e vários níveis de êxtase, de samadhi. Lembra que a gente comentou os vários tipos de samadhi? E cada etapa pode ser vencida com louvor ou com níveis mínimos de realização. Por isso se pode falar de não se firmar em alguma etapa. Então o fracasso em alguma etapa é aquela coisa de você querer buscar algo mais avançado, mais profundo, mais intenso, sem ter vivenciado a parte inicial. É impossível. Sabe aquela história da pessoa quando ela começa, a luz demais cega? É mais ou menos isso, talvez o insucesso em uma etapa, né? A luz demais torna-nos cego e não apenas ilumina o ambiente. A luz na dosagem certa, ela vai te iluminando e clareando, mas se for excessiva, ela cega. Então, o insucesso em uma etapa tem esse primeiro contexto, tá? Não querer ir para uma etapa seguinte, aprofundar uma coisa mais seguinte, se você ainda não vivenciou bem uma etapa. Um segundo ponto desse fracasso em uma etapa é a ideia de você se dedicar igualitariamente a cada uma das partes do yoga. Não adianta você ser muito bom em asana, você dedicar e fazer asanas, ter uma excelente flexibilidade. Não, eu vou fazer asanas aqui porque eu quero ter uma abertura pélvica total. Talvez você vai conseguir abertura pélvica, mas você negligenciou às vezes o pranayama, negligenciou a meditação. Então você se dedicou um tempo a mais em uma etapa e negligenciou outras, né? Ou fracassou em outras. O equilíbrio na prática ele é fundamental, tá? Na prática também, na prática em tudo. Essa ideia do fracasso em alguma etapa tem um outro elemento que eu acho interessante aqui. É muito comum a gente ver pessoas que fazem apenas a meditação. Cara, isso tem um efeito muito gostoso, muito legal em nossa vida. A gente consegue estabilizar os gunas, né? E ao invés de flutuar tanto, a gente estabiliza um pouquinho os gunas. Mantém mais horizontal, mais equânime. Não estou dizendo que você para essa flutuação. É que você não vai do 8 para 80. Então a meditação em si ela é muito boa, pode ajudar bastante. Mas imagina, só meditar vai te dar capacidade de superar todos esses que a gente colocou lá atrás, uma doença, por exemplo, a apatia, a própria dúvida, a negligência, preguiça, só meditação, enfim, só meditar não é tão interessante quanto meditar dentro do contexto do yoga, com suas várias técnicas te dando suporte. O pranayama, quando você faz pranayama respiratórios, você consegue estabilizar o fluxo da sua energia. E do prana, né? E isso tem efeito direto na sua estabilidade da mente. Então você vai facilitar a sua meditação. A diferença entre meditar no final de uma prática em que você vivenciou cada etapa e meditar simplesmente chegou do trabalho, senta e medita, ou chegou do trabalho e faz aquela prática e termina com meditação, é incrível essa diferença. Então assim, não negligencie nenhuma parte da prática, tá? Não, eu só quero meditar, ok, mas o restante vai fazer falta. E o último obstáculo que Patanjali coloca, ele chama de instabilidade. Isso aqui acho que a gente não precisa falar nada, né? Instabilidade é a falta de constância. Hoje eu faço yoga, amanhã não, amanhã eu vou fazer o Tai Chi Chuan, no outro dia, não, mas eu vou fazer outro tipo de yoga, e depois no outro dia eu estou buscando outra coisa. Não. Essa constância, então tem essa questão da constância na prática, e um outro ponto da constância que eu gosto sempre de refrisar, de falar, é a constância também preservada na estabilidade da consciência. Lembre-se, o yoga é estabilidade, é nirodha, aquietamento. E se a gente pensar na questão dos gunas, dos atributos, né, da inércia, o tamasa, a pessoa inerte, do rajasa, a pessoa inquieta, e do sattva, a pessoa estável,
Nós flutuamos entre esses estados o tempo inteiro. E a ideia do yoga, do Nirodha, é tentar preservar mais sattva, o equilíbrio em tudo aquilo que a gente come, ou em tudo aquilo que a gente vive, né? Então, tente também não ter essa instabilidade exagerada. Isso não é não sentir emoções, isso não é não ter movimentos de cansaço e momentos de euforia. Não é isso. É buscar a estabilidade. É preservar, tentar buscar essa estabilidade. Vai ter dia que você vai estar cansado, vai estar mais apático, mas é do momento, é do cansaço físico, é daquele momento de uma situação que você está vivendo, mas ainda assim você tem que entender, olha, eu estou vivendo essa situação, estou sofrendo com ela, então eu estou apegado, não estou mais só como testemunha. Perceba como você vai começando a criar essa consciência, né, de tentar se manter como testemunha e preservar a sua serenidade. Isso demanda tempo e nós vamos flutuar. Mas você vai perceber que se você tem atenção a isso, você não vai do 8 para o 80, de uma pessoa totalmente apática para uma pessoa totalmente inquieta, né? Você consegue ter uma flutuação e que rapidamente você volta para o centro, para o seu eixo. Tá? Acho que o grande segredo é lembrar que existe um eixo. E sempre que você se desvia dele, você tenta voltar a este eixo. Outro ponto interessante é, sempre que você se perceber apegado demais com uma situação, sofrendo demais por algo, se você está sofrendo demais por algo, lembre-se, é porque você está apegado demais com aquele algo. Então tente afastar-se um pouquinho. A consciência testemunha. Muito bem. Nossa, vai ficar longo o vídeo, mas vamos lá. E depois ele vai falar sobre os sintomas da dispersão mental. Eu não vou falar. A gente vai ficar para o próximo vídeo, porque aí a gente demanda um pouquinho de tempo também para falar sobre esses sintomas. Mas vamos lá, eu acho que foi interessante, a gente conseguiu trazer pontos importantes do Yoga Sutra, a gente vê como é um livro escrito no século 3 a.C., mas é atemporal, né? Ele expressa bem muito do que a gente vive hoje, né? Na nossa vida, na nossa sociedade. Muito bem, é isso, espero que tenha gostado e nos encontramos então para nosso terceiro vídeo, nosso terceiro bate-papo sobre o Yoga Sutra. Até lá!